qual é a ideia que a gente tem dos milionários? A ideia dos milionários é que eles são os verdadeiros gastadores e que vivem, né, a vida torrando dinheiro e tudo mais. E na realidade não é bem assim. Isso é o que a maioria das pessoas... Lógico, existem, nós estamos falando aqui de uma situação de um grupo, né? Nós não estamos falando aqui de todo mundo, nós estamos falando aqui de um grupo. Então, nós temos um grupo que dá umas escapulidas, faz umas extravagâncias e tal. Mas grande parte dos milionários, eles têm um comportamento mais contido. E isso a gente vai ver aqui como é que é esse comportamento. E eu estou aqui com uma pesquisa que ela já faz... Na realidade não é uma pesquisa, isso aqui é uma compilação de um site chamado Smart Money. E esse Smart Money, ele fez essa compilação há um bom tempo, mas essa informação é extremamente atual, tá? Extremamente atual. E nós vamos ver aqui o que acontece com relação à forma como os milionários agem, né? Que a gente pensa que ele faz uma coisa. Você pensa que eu sou rico? Eu não. Apenas 8% dos milionários se acham ricos e 19% acreditam não ser ricos. Eles têm uma dimensão com relação ao trabalho deles, tá? Aliás, ao volume de recursos que eles têm, ao montante de dinheiro que eles têm. Eles não pensam ou não agem como se fossem ricos. Por quê? Porque esse tipo de ação acaba corroendo o patrimônio deles. Eles preferem ter um pensamento de não rico, de achar que ainda falta muito para ele ser rico, do que começar a achar que é rico e virar pobre e perder o que tem, o que começou a juntar. Nós estamos falando aqui de um outro tipo de riqueza, é uma riqueza material. Eu não estou falando aqui de riqueza espiritual, de saúde, essa coisa, isso não está aqui na nossa discussão. O que está aqui é a questão da riqueza material, tá? Vamos para frente. Faço compras no Walmart. Aqui não é propaganda do Walmart, mas é uma propaganda do seguinte: 80% deles afirma ter gastos de classe média. Nós estamos falando dos milionários, são pessoas que têm acima de $1 milhão, tá? Então eles agem com a mesma cautela e o mesmo cuidado com o dinheiro como se eles fossem de classe média. É muito importante você ter essa noção, porque a gente imagina que a primeira coisa que o cara faz quando tem $1 milhão é sair torrando à torta e à direita. Na realidade, se ele teve trabalho para chegar àquele $1 milhão, ele vai valorizar toda aquela caminhada que ele teve, vai entender o valor do dinheiro e vai ter um comportamento mais contido, vamos dizer assim, né? Não dá para economizar no trabalho. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que 83% dos milionários ficaram milionários trabalhando. Eles não foi um ato de sorte. É curiosa essa revista porque ela até faz um comentário, ela diz assim, olha, se você quer comprar ações, se você quer fazer apostas, se você quer virar trader, se você quiser jogar na loteria, você fica à vontade. Mas os milionários estão assim distribuídos. Então, 3% herdaram e veja, 83% ficaram milionários como fruto do seu trabalho. 50% deles, ou seja, a grande maioria não, mas a maioria, por meio de um negócio próprio, e 33% são profissionais liberais. Como é que eles ficaram milionários? Trabalhando, não foi pulando o trabalho, tá? Também, aqui nós temos uma questão bem controversa, que é o fato de que quando eles estão fazendo negócios, eles estão fazendo negócios. Nós vamos ver aqui que os maiores mega investidores que nós vamos falar, aparecerá aqui uma lista deles que são filantropos, tá certo? Eles transferem muito dinheiro para a filantropia, inclusive a sua própria riqueza. Eles juntaram bilhões e esse dinheiro vai ter um destino, né, de ajudar as outras pessoas também. Mas nos negócios, tá? Eles não são bonzinhos. Nos negócios eles não são bonzinhos. Eles entram para quebrar mesmo, porque é a forma que eles têm de fazer o negócio deles prosperar, tá?
Outra coisa, eles não temem o fracasso. Então, se a gente olhar, quer dizer, eles não têm medo de errar. Porque quando você tem medo de errar, você não arrisca e você não aprende, né? Então, você tem que ter medo de errar, tem que fazer e ver o que dá. Se deu errado, você vê o que deu errado e tenta corrigir. É claro que se você puder se precaver e estudar antes, melhor ainda, né? E aí aparecem alguns exemplos aqui, eu não sei se vocês sabem da história da Microsoft, da história do próprio Facebook, né? Vocês viram lá o que aconteceu, teve uma disputa lá, que tinha até um brasileiro na história. O McDonald's, né? Que vocês, não sei se vocês assistiram, mas tem o filme, eu sei o nome em inglês, que é The Founder, né? O fundador do filme do fundador do McDonald's. Mas é muito bom esse filme para a gente ver como é que foi o trabalho e como que o cara ralou até chegar ao McDonald's. Primeiro trabalho, depois educação. Então veja, 90% dos milionários apontam que o trabalho duro vem primeiro, tá? Então, 90% dos milionários apontam que o trabalho vem primeiro, seguido de educação. Mas eles sempre trabalharam desde cedo. Então, são pessoas que trabalharam desde jovens e conseguiram a sua independência ou liberdade financeira, que é um ponto que a gente vai tratar agora, tá? Acaba que dinheiro pode comprar felicidade. Isso é muito forte, mas isso de certo modo, tem muita verdade, principalmente no mundo capitalista que a gente vive, certo? E o que é que acontece? O dinheiro, ele cria mais felicidade para eles. Por quê? Na realidade, não é através da aquisição de bens. Não é porque ele tem o carro X, Y, Z. É o último item aqui dessa lista, que é a liberdade que o dinheiro compra. Quando você tem um patrimônio, quando você tem um valor acumulado e guardado, você tem liberdade, você tem mais tranquilidade para fazer as coisas, você se submete menos às situações que você não queria viver, né? Agora, você só pode fazer isso quando você tem o patrimônio, quando você tem o dinheiro ali disponível para poder fazer essas coisas que você gostaria de fazer ou que você não gostaria de se submeter. Nós estamos passando por uma crise e muito certamente aquelas pessoas que têm uma maior reserva de capital, ainda que tenham sofrido alguma perda de renda, elas estão mais tranquilas do que aquelas que não têm capital absolutamente, não têm patrimônio absolutamente algum. Um outro ponto que é importante chamar a atenção é essa questão do salário relativo. Isso aqui aparece na Bíblia. É incrível, o troço é tão representativo do comportamento humano que está descrito num documento que, na melhor das hipóteses, foi escrito no ano 300, ou seja, foi escrito há 1700 anos, né? Então, 1700 anos depois, o ser humano, e logicamente estava descrevendo um comportamento que era anterior a isso, né, a essa escrita. Como é que funciona? Eles querem acompanhar os rendimentos daqueles que estão no seu nível ou acima. E isso aqui é a história do salário relativo, e um dia eu vou contar com mais detalhe para vocês, mas é assim, pouco importa o salário que você ganha, importa o salário que as outras pessoas que estão ali perto de você ganham. Então não adianta você ganhar 1 milhão por ano e o cara que está na sua mesa ganha 5, porque você vai dizer, pô, por que eu ganho 1 e ele 5, entendeu? Então, da mesma forma, os milionários eles tentam se espelhar naquelas pessoas que estão no mesmo nível ou acima. É claro que eu fui um pouco além nessa interpretação aqui. Eu vou trazer essa discussão com mais detalhe num outro encontro que a gente fizer.